Oi, meu nome é Isaac e agora nós iremos resolver um exercício número 4 sobre a teoria cinética dos gases. Em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre estes fatos, assinale a alternativa correta. Vamos analisar. O balão que murchou foi colocado em água quente, pois o aumento da temperatura causou uma contração dos gases da bexiga. O que aconteceu com o balão na alternativa A? Aqui nessa alternativa, ele diz que o balão murchou. Para ele ter murchado, a água tem que estar fria. E aqui ele coloca água quente. O que é que acontece com o balão quando ele é colocado em água quente? De vez de murchar, ele fica cheio. Por quê? Porque na água quente haverá aumento da temperatura. Se houver o aumento da temperatura, não haverá contração dos gases. O que vai acontecer é o contrário da contração. O contrário da contração é a expansão. Tio, por que houve a expansão de vez da contração? Bom, tudo está relacionado à energia cinética. A molécula que tinha uma certa quantidade de energia, quando é colocada em água quente, a tendência da molécula é obter o quê? Mais energia. Ao obter mais energia, ela vai ocupar mais espaço. Como ela vai ocupar mais espaço, o balão, de vez de ficar murcho, pelo contrário, ele vai ficar cheio. Eu não aumentei a quantidade de moléculas. Na verdade, o que aconteceu aqui é que as moléculas que já estavam ali, elas receberam mais energia, se movimentando mais, ocupando mais espaço, havendo aí não a contração, e sim a expansão. A alternativa A está incorreta. Alternativa B. O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente. Observe, o balão ficou cheio porque foi colocado em água quente. Corretíssimo. O que aconteceu com a temperatura? Devido ao aumento da temperatura. Houve aumento da temperatura porque o balão foi colocado em um recipiente com água quente, havendo aí mais energia cinética na molécula desse gás, fazendo com que ela se expandisse. Houve uma expansão, não uma contração, como estava dito na alternativa A. Houve uma expansão dos gases presentes na bexiga. Se houve uma expansão dos gases presente na bexiga, o balão encheu. Isso aconteceu porque ele foi colocado em água quente, aumentando a temperatura. A alternativa B é a alternativa correta. Gente, nós temos aqui as 2 alternativas, uma do lado da outra, para examinarmos com certo cuidado. Isso acontece geralmente em questões de concurso, de vestibular, do Enem. Acontece algumas vezes, não é no geral, mas em alguns casos acontece de ter 2 alternativas que falam do mesmo assunto, mas que dá definições diferentes. Olha só, o balão murchou colocado em água quente na alternativa A. Na alternativa B, o balão ficou mais cheio colocado em água quente. Tanto na alternativa A como na alternativa B, o balão está sendo colocado em contato com quem? Com água quente. Se ele está sendo colocado em contato
com água quente, de duas uma. Ou esse balão vai murchar, ou esse balão vai ficar o quê? Mais cheio. Não pode na água quente o balão murchar e ficar cheio ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Com certeza, ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Continuando a leitura. Quando eu coloco em água quente, haverá o aumento da temperatura. Dá uma olhada na letra B. Quando eu coloco em água quente, haverá o aumento da temperatura. Continuando. Na alternativa A diz, causou uma contração dos gases. Na alternativa B, causou uma expansão dos gases. Quando o balão é colocado na água quente, de duas uma. Ou haverá uma contração dos gases ou haverá uma expansão dos gases. O que acontece com o balão quando eu coloco em água quente? Ele fica cheio. Por quê? Porque houve aumento de temperatura. Com o aumento da temperatura, a tendência do gás é o quê? É se expandir. Por quê? Porque ele recebeu energia. A energia cinética final é maior do que a energia cinética inicial. O que acontece? Como a energia cinética final é maior do que a energia cinética inicial, a tendência do gás é de ocupar mais espaço. Como ele vai ocupar mais espaço, ele vai se expandir. Então, a alternativa correta realmente é a letra B. Eu só voltei para as duas alternativas para fazer a demonstração. Tanto a A como a B trata do mesmo assunto, ou seja, o balão colocado em água quente, só que em um dos casos, na água quente, ele diz que vai murchar o balão, e no outro caso, ele diz que na água quente ele vai ficar cheio. Continuando o texto, no primeiro caso, ele diz que haverá uma contração, porque houve aumento de temperatura. No segundo caso, ele diz que haverá uma expansão. Na verdade, na água quente, o balão fica mais cheio e, devido ao aumento de temperatura, haverá uma expansão dos gases. Como diz o meu querido professor de Química, Gilson, do cursinho Vetor da cidade do Crato, vamos dar uma olhada nas outras alternativas, a título de curiosidade. Vamos dar uma olhada aqui na letra C. O volume do balão que foi colocado em água fria diminui porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo os choques das partículas de gás com as paredes do balão. Quando você olha para o enunciado da questão, ele diz o seguinte, em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Então, aqui no texto, ele está falando de quê? De água quente e de água fria. Na água quente, o que vai acontecer com a bexiga? Ela vai encher ou ela vai esvaziar? Na água fria, o que vai acontecer com a bexiga? Ela vai encher ou vai esvaziar? E por que ela encheu? E por que ela esvaziou? A questão, ela está trabalhando com temperatura. Se você voltar para a alternativa C, ele diz o quê? Que o volume do balão, o que acontece com o volume do balão? Diminuiu devido a ele ter sido colocado em água fria. Pronto. Realmente, quando o balão a garrafa com o balão é colocado em água fria, a tendência da bexiga é esvaziar. Quando ela é colocada em água quente, a tendência da bexiga é expandir. Por quê? Porque dentro da garrafa eu tenho ar. E aqui, nessa extremidade, eu tenho a bexiga. Quando eu coloco ele na água quente, o ar que está dentro da garrafa, ele tende a se expandir, ocupar mais espaço. Vai em direção de quê? Da bexiga. Indo em direção da bexiga, você vai observar que o volume da bexiga aumenta, ele começa a encher a bexiga. Por quê? Porque a garrafa ela foi mergulhada em água quente. Agora, se eu pegar a mesma garrafa toda com a bexiga cheia de ar e colocar agora na água fria, a tendência do ar é sair da bexiga e voltar para onde? Para a garrafa. Aí a bexiga que estava cheia tende a começar o quê? A esvaziar, a diminuir o seu volume.
Por que isso aconteceu? Porque a garrafa ela foi colocada em água fria. O ar ele se expande quando ele ganha energia, ou seja, quando eu coloco na água quente. E o ar ele é comprimido quando ele perde energia, quando ele é colocado em água fria. Então a gente está trabalhando em cima de quê? De temperatura alta e temperatura baixa. Na temperatura alta há uma expansão nos gases, na temperatura baixa há uma contração dos gases. E aqui ele diz que o volume do balão na água fria diminuiu porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo os choques da partícula de gás com as paredes do balão. A gente não está trabalhando em cima da pressão, a gente está trabalhando em cima da temperatura. Aí, outro agravante é que se a pressão aumentou, houve o quê? Uma redução ou um aumento dos choques das partículas de gás com a parede do sistema, com a parede do balão. Se a pressão aumentou, haverá também um aumento das partículas de gás se movimentando dentro do balão. Então, o gás ele vai para lá e para cá a uma determinada velocidade, velocidade 1. Aí ele vai fazer o mesmo percurso para lá e para cá a uma velocidade 2. Aqui a temperatura era fria, aqui a temperatura era quente. No caso aqui, água fria, água quente. Na água fria, a partícula ela tende a perder energia, então a sua velocidade é menor. Aqui na água quente, a tendência da partícula é ganhar o quê? Energia. Por ela ganhar energia, a sua velocidade é maior. Na água quente, ou seja, a velocidade 2 vai ser maior do que na água fria, do que na velocidade 1. Então, quando a pressão aumenta, é porque a velocidade da partícula também aumentou. Se a velocidade da partícula aumentou, haverá um aumento de quê? De choque das partículas de gás com a parede do balão. E aqui ele está dizendo ao contrário. Ele está dizendo a pressão do sistema aumentou, reduzindo os choques da partícula de gás com a parede do balão. Na verdade, se a pressão aumentar, haverá um aumento do movimento dessa partícula dentro do recipiente, aumentando assim o número de choque dessa partícula com a parede do recipiente, que no caso aqui, o recipiente que eu estou falando é o balão. Então essa alternativa C está errada. Em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado porque o tamanho das partículas de gás foi modificado. Olha só, aqui a partícula de gás se movimentando para lá e para cá. Aqui eu tenho essa partícula de gás se movimentando para lá e para cá. Aqui o tamanho dessa partícula em relação a essa partícula não aumentou nem na água quente, nem na água fria. O que aconteceu é que a partícula na água quente ela ganha mais energia e a partícula na água fria ela perde energia. Ao perder energia, a sua velocidade diminui. Ao receber energia, a sua velocidade aumenta. Não está relacionado ao tamanho da partícula. O tamanho da partícula continua o quê? Constante. Então essa alternativa D está errada. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.